of a sudden, it came to me. That's real magic. Who knew the truth? Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como está o seu estilo de vida? Aqui comigo estão o Breno e a Deia. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. A gente continua com a nossa programação da interpretação dos poemas do mestre Yu Hokawa e hoje a gente vai falar sobre a questão do estilo de vida. Acredito que ultimamente a gente tenha pensado bastante sobre isso, principalmente por causa da pandemia. Isso fez a gente refletir sobre como a gente tem vivido, quais são os nossos hábitos. E a gente vai ver como que isso tem um impacto na nossa saúde também. E a Deia vai ler esse poema do mestre Hokawa, depois a gente vai conversar sobre ele. Doença e morte. Não há quem não adoeça nenhuma vez na vida. A maioria já adoeceu, mas simplesmente esqueceu ou ficou arrogante por gozar de saúde. A doença é um momento crucial na vida, como um sinal de alerta. Para o estilo de vida, o modo de pensar, os hábitos de exercício e a maneira de trabalhar que você tem agora. Aceite o que é preciso aceitar. Suporte o que é preciso suportar. Mude o que é preciso mudar. E abandone o que é preciso abandonar. Veja o funcionamento das 4 estações na natureza. Trata-se de uma lei que também é humana. Não há como escapar do ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. As flores da cerejeira brotam, desabrocham, depois perdem as pétalas, restando apenas as folhas, as quais, por sua vez, também mudam de cor e caem. Talvez o coração humano lamente as pétalas caídas, mas não se pode mudar a providência divina. Pense que em seu tempo de vida é algo que lhe foi dado. Esforce-se sem hesitação para completar a sua existência. Bom, tem uma série de temas que o mestre Hokawa aborda nesse poema. Tem uma parte que é interessante que a gente comentou no início, né, do sinal de alerta que é a doença, né? Muitas vezes quando a gente acaba exagerando no trabalho, na alimentação, falta de sono, a doença acaba vindo como um alerta mesmo. A gente pode achar que é algo ruim, mas é na verdade o nosso corpo alertando a gente de que tem alguma coisa errada. Então, ver a doença dessa maneira acho que é importante também. Na Rap Science a gente fala muito disso, da questão que a doença é um tempo de reflexão, que a doença é um momento que você tem que pensar mesmo, rever a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. E não só a doença, mas como outros acontecimentos também. Sempre enxergar isso como uma forma da gente melhorar. Então, o que eu tenho feito até agora e o que eu posso mudar para que daqui para frente seja melhor. Eu acho que essa é uma maneira bastante interessante de enxergar a doença e outros acontecimentos que a gente acha que é ruim. É isso que acontece. A gente acha que não precisava passar por determinada situação, perda de emprego, separação de quem a gente ama, doença, mas pode ser que dentro disso esteja contido uma lição importante. O corpo responde, né? Aí ele te dá o freio, né? Exatamente. E o que é bom é que quanto antes, né, você identificar isso e conseguir mudar seus hábitos, né, enfim, exercício físico, alimentação e tudo, né? Quanto antes, melhor, né? Você tem ainda um tempo e com certeza aí vai, daí pra frente vai. Porque quantas pessoas idosas já você vê que, né, tiveram um estilo de vida, né, mais sedentário, vamos dizer assim, e aí para pra pensar e fala, nossa, agora não dá mais, né, e já tá cheio de coisa
Até dá pra mudar, sim, mas fica mais difícil, né? E o corpo acaba dando vários sinais, eu acho, né? Como você comentou, quanto antes melhor, mas muitas vezes a gente acaba demorando para entender que as coisas não estão bem. Que a gente acha que a gente está bem ou que não precisa se preocupar, mas muitas vezes para a gente mudar a nossa vida, a gente precisa realmente tomar ação, mudar o que a gente está fazendo. Eu lembro uma vez que quando eu machuquei o meu tornozelo, eu era moleque ainda. Moleque não, tava na faculdade. Eu fiquei 3 meses sem poder colocar o pé no chão. Isso aí foi horrível pra mim, porque como é que eu ia trabalhar, como é que eu ia estudar sem poder pisar? Mas nessa época eu estudava o ensinamento do mestre, eu senti que isso foi uma pausa pra mim. Eu tava num estilo de vida que eu tava além do que eu conseguiria aguentar em termos de estresse, eu tava dormindo muito pouco. Eu percebi que eu saí da linha mesmo. E essa torção, ela veio pra realmente, como a Deia comentou, me frear. Falou, fica 3 meses aí de molho, você se vira como você vai. Isso é problema seu, como você vai sobreviver. Mas pelo menos toma esse remedinho aí e fica 3 meses parado pra você pensar na sua vida. O Norman Vincent Peale, ele tem um exemplo que eu acho fascinante, que ele fala que a velocidade da nossa vida é igual às pás de um moinho. O moinho, ele tem uma velocidade ideal que as pás giram para poder moer. Se ele gira muito rápido, ele não funciona bem. Ou seja, por exemplo, na Holanda tem muito moinho, porque lá a velocidade do vento é ideal. Mas você coloca num lugar que é muito rápido, ele não funciona bem. Ou seja, existe uma velocidade ideal da pá. E ele fala que a nossa vida também tem uma velocidade ideal que a gente pode viver. A quantidade de informação que a gente pode receber, a quantidade de coisa que a gente pode fazer num dia, existe um limite ideal. Quando a gente passa, se a gente ficar muito tempo forçando o erro, alguma coisa acontece para botar esse freio e voltar a gente na velocidade ideal daí. Esse é uma analogia bastante interessante que o Peale faz. E tem um outro trecho aqui que é bem interessante também, que é difícil de praticar, né? Começa a falar assim: aceite o que é preciso aceitar, suporte o que é preciso suportar, mude o que é preciso mudar e abandone o que é preciso abandonar. Então é muito racional, né? É importante também, e nos ensinamentos do mestre, né, como eles são importantes, que às vezes a doença também, e a gente aprende, né, com os ensinamentos do mestre, que a gente tem que mudar também nosso coração. E a gente vai encontrar aí a causa, né, correta da doença. Porque muitas vezes a pessoa tá doente e que deu esse freio tudo, mas ela não consegue. Ela vai no médico, aí toma um monte de coisa, mas assim, vai e volta, né? Porque ela não encontrou a causa correta, não foi lá a fundo, né? Ele só mascara e ela vai voltando. Então, os ensinamentos do mestre são muito importantes para isso, que a gente aprende a olhar, né? A fazer a reflexão, olhar para dentro, né? Ver o nosso coração, se o ponteiro do nosso coração tá... Porque muitas doenças, nem o mestre fala, a gente que cria mesmo, né, também. Então, mudar esse ponteiro do coração, e aí com isso você vai se tornando mais tranquilo, mais calmo, e aí você vai conseguindo descobrir a causa também. Porque muitas vezes não consegue, né? Você faz... Eu já passei por essa experiência, eu já fiz muitos exames. Eu tinha problema respiratório e não achava o que era. E tomei vacinas e remédios e exames de tudo, até de tuberculose, mas não encontrava. Então, o que eu aprendi na rap, que estava dentro de mim também, eu tinha que mudar, né? Eu tinha que mudar também pra isso. Tenho essa experiência. Legal, e aí quando você mudou, aí começou a melhorar. Eu melhorei. No caso, você mudou a maneira de pensar, né? Sim. Que é o maneira correto de pensar, coração, né? de agir, né? Legal, obrigado por compartilhar. Talvez se eu não tivesse
esse problema respiratório, você não teria passado por essa experiência de mudar o coração, né? Buscar o ensinamento. Né? Porque ele fala aqui, né? A maioria já adoeceu, mas simplesmente esqueceu, né? Então, a gente passa por muita experiência sofrida, mas a gente esquece, porque às vezes a gente tá numa posição legal, a gente tá num momento legal, a gente esquece que, digamos, entre aspas, perdeu na vida, né? Então, a gente tem que passa por sofrimentos e doenças pra resgatar o que... Nossa... Extrair a lição, isso, né? Extrair a lição dentro do sofrimento, né? Porque senão você talvez... Você poderia no futuro ter uma experiência pior. Se não tivesse aprendido, a lição antes. Né? Sim. É importante, sim, né? Acompanhamento médico também. Sim, né? É importante falar pra não achar não vai no médico, não toma remédio. Deus ele também age por vias orgânicas de medicamento. Isso. Né? Isso é um funcionamento divino também. Mas aí tudo vai... Os anjos também com certeza estarão agindo junto, né, para que o medicamento faça efeito mas a importância da reflexão e a meditação e encontrar, né, o seu eu interior, né? Sim. Inclusive, isso já é pesquisa científica. O estado emocional do paciente ele vai influenciar a absorção também de medicamento. Se você está o estado emocional, ele é influenciado pelo seu estado espiritual, no caso. Se você está no estado espiritual adequado, a sua reação à doença vai ser melhor também. Ao medicamento, a absorção dele vai ser melhor também. Então, em nenhum momento, não querer mudar vai ser não é assim, né? Eu vou tomar remédio, então eu não preciso mudar nada. Sim, não, você querendo ser melhor, vai ajudar o remédio a ser absorvido também. Então, é o melhor caminho esse. E essas 4 linhas são realmente incríveis, né? Você aceitar o que é preciso aceitar, suportar o que é preciso suportar, mudar o que é preciso mudar e abandonar o que é preciso abandonar. Lembra muito a oração da serenidade, né? Que é você conseguir aceitar o que não pode ser mudado, ter coragem para mudar o que pode ser mudado e sabedoria para distinguir entre os dois. Muitas vezes isso a gente vê na prática. A doença é causada por não aceitação também da realidade. Às vezes a gente cria muita resistência com a nossa vida. Eu não queria ter essa vida, eu não queria ter esses pais, eu não queria ter essa casa, eu não queria ter esse trabalho. Essa resistência, ela vai gerar algum tipo de enfermidade. E você abandonar essa resistência que pode também causar a cura da doença. Sim. Né? Porque a gente fala que tem que ter coragem para abandonar. Na última linha, né? Muitas coisas também a gente é pegado ao passado, né? Esse é um grande problema. Às vezes a pessoa magoou você no passado. Fica mastigando remédio amargo. Então, abandonar, às vezes, coisas físicas, coisas pessoais, com pessoas, coisas... experiências de fracasso. Sim. Ou até doenças passadas. Se eu não tivesse doente naquela época, eu podia ter sido promovido, por exemplo. É o C, né? Se a minha vida fosse assim. Exatamente. É aquele bom e velho, né? Não chorar pelo leite derramado. É bem isso mesmo. E é interessante que a gente vê isso por uma perspectiva espiritual e física também. A gente vê que realmente ficar remoendo o passado, chorando pelo leite derramado, serrando serragem, em algum momento vai trazer algum tipo de doença. Porque o que está no nosso corpo astral, ele vai afetar o corpo físico. Então, são os 3 níveis de corpo, né? O corpo espiritual é o primeiro. O astral fica entre o físico e o espiritual, fica na metade. E o físico. Então, isso vai acabar afetando. Eu tô relendo um livro que eu amo, do mestre, que chama o Estou Bem. O Estou Bem, eu apelidei ele do Manual da Sanidade Mental. Ele é um manual para mim, ele é um manual da minha saúde mental. Aquele livro ele é impressionante. E muitos dos ensinamentos que estão lá me ajudaram em épocas difíceis na minha vida. E me ajudam ainda em épocas difíceis. E a gente vê que ele ensina isso nesse livro, né? Aceita o que você não consegue mudar. E se tem alguma coisa que você pode mudar, vai para cima e muda. E o que você pode descartar, também descarta. O Breno comentou da questão do que é físico também. A gente vê... Geralmente quem tem muito apego emocional vai ter muito apego material também.
E como William James dizia, o físico influencia o espiritual. Faz uma boa limpeza. Eu adoro fazer isso. Vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu descarto mesmo. Então, isso é algo que ajuda também, dá um alívio. Sim. Né, a prática da limpeza também, física até, né? Ela começa aí, né? Que é o espelho de como você tá, né? Seu estado de espírito, né? Se tiver num local ali totalmente bagunçado, sujo, realmente você não tá bem, né? Ele acaba sendo um reflexo do que tá dentro, né? Mas fazer uma limpeza exterior acaba ajudando também na limpeza interior. E essa limpeza interior, no caso, vai acabar proporcionando saúde e até mesmo cura de doenças pra gente. O Mestre Okawa comenta também da questão das 4 estações da natureza e compara isso com o nascimento, envelhecimento, doença e morte, que é um ensinamento budista. O budismo, e o Mestre Okawa ele prega ensinamentos do budismo, né? Ele fala sobre isso como livros, por exemplo, A Essência de Buda, O Renascimento de Buda, Buda Eterno, entre outros. E o nascimento, envelhecimento, doença e morte é algo que ninguém escapa. A doença está no meio desses 4. Hora ou outra a gente vai acabar adoecendo, mas ele faz uma analogia com as 4 estações do ano. Muitas vezes a gente fica triste quando as folhas caem e a gente acha que aquela flor ela deveria viver para sempre, ela não devia acabar. Mas ele comenta que a gente não pode mudar a providência divina. Eu achei interessante essa frase assim. Então o que Deus definiu, a gente não consegue mudar. Se tem 4 estações, é porque é assim que é para ser. Se a gente nasce, envelhece, fica doente e morre, não tem como resistir a isso. Tem que aceitar que é desse jeito. Dessa aceitação, ela gera aprendizado. E paz também, né? Você não fica... Meu Deus, o que vai acontecer? Nossa, mais da metade das suas preocupações somem quando você começa a aceitar. Fala, aconteceu que nem o vírus. Não tem como controlar o vírus. Ele começou a causar mais mortes. Você vai fazer o quê? Pois é. A gente faz o que a gente pode. O que a gente pode. Mas não adianta sofrer mais do que a gente consegue controlar. E além disso é sofrimento demais. Uhum. A mente humana ela não tem capacidade de aguentar tanto sofrimento assim. A gente tem que escolher. É aquele que o mestre comentou. Abandonar o que você deve abandonar. Tem maneira de pensar que a gente tem que abandonar. Se quiser ser feliz, né? Se quiser, tem que abandonar. Não se preocupar tanto, né, com o que vai vir, né? E é aquela frase, né, do viva cada dia como se fosse o último. É o que Jesus falava, né? A cada dia basta o seu próprio mal. Essa frase, ela quer dizer o quê? Que em um dia, 24 horas, a gente já tem preocupação suficiente já. Não precisa se preocupar com o que aconteceu ontem, o que aconteceu amanhã, o que vai acontecer amanhã. Porque um dia é suficiente para ocupar a tua cabeça. Se Deus quiser, né? Eu vou deixar a cabeça ocupada essas 24 horas. E independente do que aconteça no futuro, a gente aceita o que acontecer, muda o que pode mudar e abandona o que tem que abandonar também. Esse abandono ele é muito importante. Tem que se esforçar, que nem ele fala aqui, né? Esforce-se sem hesitação para completar a sua existência, né? E esse esforce-se é cada dia se preocupar com cada dia, não com o futuro ou com o passado, né? Porque o passado já foi. Não tem como você mudar o passado, tem como você mudar como você enxerga o passado. Sim. Mas o futuro não tem como você mudar. Você pode mudar o seu futuro, mas não tem como você ficar preocupando ou prever o futuro, né? Então, continua fazendo o que você pode. Sim. Hoje eu posso fazer melhor que ontem, né? Ser melhor, não o melhor, né? Mas ser melhor. O Drucker falava que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. E você cria o futuro com o que você faz hoje. É isso. A vida ela é basicamente isso. É o que eu vou fazer hoje. Lógico que vai ter um impacto no futuro, mas pensar o que eu vou fazer hoje é algo muito importante. Para sanidade mental, hoje a gente está falando, inclusive foi até tema do Enem esse tema, saúde mental.
Que hoje a gente vê muito psicólogo falando de sanidade, saúde mental, e a religião ensina isso também. A religião ela é uma fonte de sanidade, a boa religião, porque coloca a tua cabeça no lugar, que é o que a gente está aprendendo aqui com as palavras do mestre. A gente não precisa se preocupar além do que a gente pode, porque você fica insano mesmo, você começa a perder a linha, você sai do eixo, que é o que a gente está vendo hoje, quando a gente busca controlar o que está fora do nosso controle. O futuro, o Breno estava comentando do futuro. No livro As Leis de Aço, o Mestre Okawa comenta que o futuro ele muda o tempo todo. O tempo todo o futuro está mudando. Por isso, não precisa se preocupar com ele, porque é ignorância. Não tem, como é que você vai se preocupar com uma coisa que muda toda hora? Não faz sentido. Então, eu nunca imaginava. Imaginar que a gente ia passar. Aliás, se eu imaginasse, imagina Nossa essa pessoa iluminadíssima. Nunca nem usei máscara. Como é que é achar que é no mercado de máscara mesmo? Pois é. E é uma coisa que aconteceu, a gente não sabia, e a gente aceita, muda o que pode mudar, aceita o que tem que aceitar e abandona o que tem que abandonar. Preocupação é uma coisa que tem que abandonar, medo é uma coisa que tem que abandonar, ansiedade, que hoje é o mal do século, tem que abandonar também. O que a gente tem que buscar é o que a gente comentou desde o início. Qual que vai ser o meu estilo de vida? Ou seja, qual vai ser a minha maneira de pensar? O que eu vou pensar? Como eu vou agir todo dia? E a vida ela vai ser um acúmulo desses todos os dias que a gente vive. Basicamente é isso. E no final do poema o mestre comenta que o tempo de vida é algo que lhe foi dado. Ou seja, a vida não é a minha vida. Deus, ao cantar, ele me deu essa vida. E eu tenho que fazer o meu melhor para retribuir a ele essa vida que ele me concedeu. E a gente está sendo ajudado por várias pessoas também. Essa perspectiva da vida é muito interessante. Que assim, acaba sendo egoísmo. É a minha vida, eu faço o que eu quero com ela. De certa maneira a gente faz o que a gente quer por causa do livre-arbítrio. Mas a vida ela foi concedida para a gente treinar a nossa alma aqui nesse planeta. Então ter essa consciência é bastante importante também. E sempre lembrar da questão da impermanência, do nascimento, envelhecimento, doença e morte. Todo dia faz o que pode, age de maneira correta e deixa o resultado na mão de Deus. E vive todo dia. E agradece. Isso é importante também. E aceitar o que recebe, né? É uma forma de sanidade, você aceitar a condição que você vive, aceitar onde você está e buscar fazer o seu melhor. É o que a Medeia comentou que tem no Estou Bem também. Não busque ser o melhor, busque ser melhor. Melhor do que quem? Do que você próprio. Cada pessoa ela tem uma vida única. Isso é muito interessante. É igual os planetas, não tem um planeta que é igual ao outro. Assim como não tem uma pessoa que é igual a outra. Todo mundo é diferente. E todo mundo está numa trajetória diferente de vida. Cada pessoa, imagina ao longo das encarnações, quantas vezes será que a gente já não encarnou? E o tanto de tendência de alma que a gente foi acumulando, experiência, e a história de cada um foi construída dessa maneira. E a gente está nesse processo de crescimento em relação a nós mesmos. No final das contas é isso. A comparação ela é muito nociva também. Ela é um hábito que a gente deve descartar. Comparação com os outros. Então, fulano é melhor do que eu. Sempre vai ter alguém melhor do que todo mundo. A grama do vizinho. É sempre mais verde, né? E a pessoa que se compara muito com os outros, ela tá sempre insatisfeita. Sim. Ela não consegue nunca aceitar o que ela tem de bom e agradecer. Eu conheço pessoas assim. Sempre olha o que falta. Então, recebeu 99%. Ela vai olhar 1%. que falta e vai reclamar. Esse é um padrão, não estou julgando, acho que cada pessoa ela faz o que ela bem entender, a gente é livre. Mas isso é um padrão mental negativo. O reconhecimento do que a gente tem de bom é importante, a aceitação do que a gente não consegue mudar e a coragem para mudar o que a gente consegue. Eu acho que esse é um estilo de vida bem equilibrado. Para finalizar,
a Déia vai reler o poema. Doença e morte. Não há quem não adoeça nenhuma vez na vida. A maioria já adoeceu, mas simplesmente esqueceu ou ficou arrogante por gozar de saúde. A doença é um momento crucial na vida, como um sinal de alerta para o estilo de vida, o modo de pensar, os hábitos de exercício e a maneira de trabalhar que você tem agora. Aceite o que é preciso aceitar, suporte o que é preciso suportar, mude o que é preciso mudar e abandone o que é preciso abandonar. Veja o funcionamento das 4 estações na natureza. Trata-se de uma lei que também é humana. Não há como escapar do ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. As flores da cerejeira brotam, desabrocham, depois perdem as pétalas, restando apenas as folhas, as quais, por sua vez, também mudam de cor e caem. Talvez o coração humano lamente as pétalas caídas, mas não se pode mudar a providência divina. Pense que seu tempo de vida é algo que lhe foi dado. Esforce-se sem hesitação para completar a sua existência. Excelente, obrigado, Dainha. Então a gente finaliza o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Lembrando, quem puder compartilhar, curtir esse episódio também. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do Mestre Cal. Agradeço a todos os ouvintes e ao Breno e à Déia pela companhia. É isso aí. Muito obrigado, Gabriel, por mais um episódio. E até a próxima. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Valeu!